Dá um sinal a hora que liberar o microfone. Ok, boa noite a todos, aqueles que nos estão prestigiando e realmente a todos que precisa, né, fazer essa grande mudança. Estou aqui com meu pré-candidato a prefeito, jovem candidato, né, uma pessoa cabeça aberta, é disso que nós estamos precisando. E também com uma moradora do Nova Capão, a Miriam, né, ex-colaboradora da Braslu, que trabalhou conosco 10 anos, e agora vai levantar essa bandeira da mudança. Tá certo? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Quero agradecer o Brás, nossa amiga aqui que representa nessa mesa a população capomunitense, a Estela que está aqui do outro lado, o Claudinho, o Brás que é um pré-candidato a vereador que representa não só a bandeira da mudança, mas do desenvolvimento, porque sem desenvolvimento não tem mudança. Não tem mudança. E é um prazer estar aqui com vocês. Então tá. E aí eu quero começar com o Heitor questionando algumas coisas. Heitor, você sabe que a minha pré-campanha é uma pré-campanha de mudança. Sim. Mas essa mudança para desenvolver Capão Bonito. Nós estamos há anos entre 40 e 40 e poucos mil habitantes. Né? É sempre 40, 40 e pouco. 40, 40 e pouco. Nós precisamos passar e ir para 50, 51, 52. Passar essa barreira. Passar. Para isso, eu enxergo que nós temos que desenvolver Capão Bonito. Sabe? Usar os recursos que nós temos, que são imensos. São recursos imensos. Na área do turismo, né? Como que nós podemos explorar esse turismo nosso, que é grandioso. Temos uma grande empresa em Capão Bonito, excelente empresa, que é a Suzano, portadora de quase de 1/3 da área agrícola do município em reflorestamento de eucalipto. Do outro lado, temos também, que vem surgindo a todo vapor, o reflorestamento com pinos. Esse vem gerando emprego e já vem gerando desenvolvimento. Então, eu gostaria de ouvir de você, certo? Para que o pessoal que está nos ouvindo acreditasse em nós. Que nós não é de brincadeira. Nós somos de verdade. É uma mudança de verdade. Por isso que eu estou com você. Muito bem. E eu agradeço, Brás. O seu apoio representa esperança para muita gente que deseja mudança. E mudança a gente não faz só com discurso. Tá aqui, é Miriam, né? Sim. O nome é Miriam. A Miriam é moradora da Nova Capão Bonito. Fora do ar, ela estava relatando pra gente a dificuldade que ela enfrenta na área da saúde. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o desenvolvimento do município é tão importante que todas as outras áreas são atreladas a ele. Agora, Brás, como é que a gente fala em desenvolvimento se para alguns gestores a única forma de desenvolver a cidade é asfaltar, pintar rua, fazer reforma e construção milionária de coisas que não são necessárias? Eu sou a favor da construção civil, pelo amor de Deus, isso é importantíssimo. Mas você tem que usar o dinheiro público em obra que seja necessária. Você imagina a parte desse dinheiro sendo investido na zona rural? Nossa! Na mão do pequeno produtor, do agricultor. Você é testemunha que ontem nós estivemos num agricultor, né? Que vamos falar durante nosso podcast, nós vamos falar. Então, Heitor, eu fico pensando e fico assim, sabe? É tantos anos que vem as mesmas pessoas e parece que não conseguem chegar depois da parede. Que depois da parede existe o pequeno agricultor, existe a estrada para o pequeno agricultor, existe o trator para o pequeno agricultor, existe o agrônomo, o técnico.
Existe até mesmo aquele tapinha nas costas. E aí, como é que você tá? Você tá bem? É verdade. Você tá precisando de alguma coisa? Então, depois dessa parede, existem essas pessoas. Mas parece que nessa política atual, parece que estão fechados no gabinete e não enxerga depois da parede. Infelizmente. E desenvolver a cidade é uma missão de qualquer gestor. E se Deus quiser, vai ser nossa. Caso a população confie em nós, o governo de Capão Bonito, por 4 anos. E a nossa ideia é muito clara e objetiva. Não se desenvolve a cidade sem emprego. Não. Sem trabalho. Não. Seja na cidade, na roça, na indústria, no comércio. O governo ele tem que estar aberto ao diálogo, conversar com o terceiro setor, com cooperativas, auxiliar. Nós vamos falar daqui a pouco sobre, por exemplo, a agricultura. O município de Capão Bonito não tem uma Secretaria de Agricultura ativa que dê, por exemplo, suporte técnico para o pequeno agricultor, porque a gente fala assim, Brás, gerar emprego. Nós vamos buscar indústria. Isso. Nós vamos criar o distrito rodoviário para trazer empresas de médio e grande porte de logística, transporte, porque a indústria também quer empresas de logística e transporte para entregar o seu produto no Brasil inteiro. Sem dúvida. Mas a gente não pode se esquecer que boa parte do desenvolvimento se dá pelo cara que está na roça. Com certeza. Produzindo, Brás, plantando. E você sabe, Heitor, você sabe assim que toda vez que uma família permanece na zona rural, ela nos traz para nós alimento, mas traz outras coisas melhor. Ela deixa de ficar na fila do hospital. É verdade. Do pronto-socorro, porque ela está em atividade. Ela está ali localizada na produção dela. Fato. Quando essa família vem para Capão e vai para a periferia e fica aquele sentimento de que não conseguiu produzir, que não conseguiu se sair com a sua produção, aquilo vai para a cabeça. E fica martelando na cabeça dela. E a primeira coisa que ela faz, ela fala assim, não, eu vou no médico, eu estou ruim, eu estou doente. Mas a doença dela, muitas vezes, Heitor, é porque ela não conseguiu realizar o sonho dela. É verdade. O sonho dele. Então, eu enxergo, sem demagogia nenhuma, você será o nosso prefeito. Amém. Mas eu tenho que te cobrar uma coisa. Não podemos deixar a zona rural de lado. De jeito nenhum. Concordo. Sabe? A zona rural é como se fosse, assim, uma casa grande, aonde acolhe as pessoas que produzem o nosso alimento. E a riqueza está nela, né? Com certeza. A riqueza. E hoje a população não tem o mínimo, que é a estrada. Mas não é só a estrada que eles precisam. Porque quando a gente fala em zona rural, Brás, para o pequeno agricultor, para o produtor ficar na zona rural, ele precisa de algumas coisas. Da estrada, mas também precisa de saúde. Precisa. Também precisa de cultura. Precisa. Também precisa de esporte. Porque qual mensagem a gestão pública passa hoje para o adolescente da zona rural? Se a menina cresce num bairro rural e quer fazer uma aula de balé, ela tem que vir para onde? Para a cidade. Para a cidade. Se ele quer jogar num time, se ele quer aprender futebol, ele tem que vir para onde? Na cidade. Tá na hora da gente fazer o serviço público chegar na zona rural. Com certeza, Heitor. Não se faz de uma hora para outra, mas a gente tem que começar. Tem que começar. Eu digo, Heitor, assim, que nós temos que jogar a sementinha. Isso. E fazer essa sementinha brotar. Eu lembro, eu já tenho 30 e poucos anos de zona rural, moro lá no bairro do Pinhalzinho, conheço praticamente toda a região e muitas coisas foram implantadas e muitas coisas foram podadas. Podada porque o poder público parece que não enxerga. Acha que o senhor da zona rural, o senhorzinho, aquele que senta lá no banquinho, na cadeirinha e fica lá ouvindo um radinho AM, né? Aquilo lá não tem valor, não vota. Então deixe para lá. Mas é desse que nós temos que cuidar. Cuidando dele, nós vamos cuidar do filho, do neto. Sabe? Então, eu acho muito importante isso. Heitor, ontem eu estive com você como produtor rural. Sim. Eu quero passar um filme aqui, pedir para a equipe se ela consegue colocar. Claudinho, pode pôr. O filme aqui. E a pessoa que nos deu o filme não quis falar e não quis se manifestar. Mas nós vamos debater em cima dele para você perceber o que é uma agricultura na zona rural. Forte, né? Forte.
Vai deixar o nosso microfone aberto? Tá, ele pode ir falando. Então, aí, o Heitor, onde nós estivemos, é uma estufa que ele está plantando, está começando a dar o pepino. Bonito, hein? Bonito. O que mais? Quer ir rodando? Quer ir mandando para frente? Vai passando. Olha, já tem algumas. Que coisa linda, hein? Linda. Olha. Que o pimentão. E quantos empregos são gerados aí, né, gente? Ele falou em 6, né? 6 empregos. São 6 pais de família trabalhando. Né? São 6 registrados que ele tem lá, mas esses 6 ele alimenta pelo menos o dobro disso, né? Mais, né? A Ou família mais, até é 3, 4 pessoas. Vai aí lá. O pimentão, se quiser ir rodando, vai rodando. Olha que bonito. Ó. E aí nós vamos falar a dor que ele sente, né? Olha que bonita a máquina trabalhando. Dentro da estufa. E você sabe que muito produtor rural não tem e pede apoio às vezes para a prefeitura ou para a associação para conseguir apoio com maquinário, né, Brás? Com maquinário. Que é obrigação, né? Eu acho que você dá suporte pro agricultor. Eu acho, Heitor, eu acho assim que o poder público, não é que ele é obrigado, mas ele tem o dever, né? Eu acho que... De gerenciar. Se você fala em desenvolver, não tem como você desprezar o agricultor. Lógico que não. Mas eu quero agradecer a visita ontem, foi muito importante. A gente teve uma visão do quanto o solo de Capão Bonito é rico. É rico. Do quanto nós temos riqueza na zona rural. E Brás, pensando aqui, a produção, a agricultura seria capaz de gerar oportunidade de trabalho aí para muita gente, hein? E mais, né, Heitor? E o lamento deles, que não é só desse, quase de todos, é que o produto dele quase que não chega na merenda, né? São 2 problemas. De ponta a ponta. Falta de apoio técnico para produzir, porque a Secretaria de Agropecuária não tem técnicos em número suficiente para dar atenção. Por exemplo, ele nunca recebeu a visita de um técnico da Secretaria para falar, olha, precisa de ajuda, que tipo de veneno você está usando, enfim, um apoio técnico de fato, principalmente para aquele que está começando, ou para aquele que não quer plantar só um tipo de produto, precisa desse apoio e a prefeitura não dá. E além disso, tem um outro problema grave, que é o atravessador, muitas vezes, né, Brás? Que a pessoa... Ele se queixou muito do atravessador, né? Exatamente. Ele vende para o atravessador e o atravessador vende para os grandes mercados. O que é isso? É uma pessoa que pega o seu produto por um preço e vende bem mais caro para a rede Cofesa, estou dando só um exemplo, ou qualquer outra rede, e quem acaba trabalhando muito, produzindo muito, é o que menos recebe, é o que menos ganha. Agora, por que o atravessador se fortalece? Porque o poder público não tem política pública de incentivo para o agricultor. Vamos criar uma cooperativa? Vamos criar uma associação? Olha, pense bem na Cooperativa Agrícola de Capão. Eu não sei quantos sócios eles são. E são pessoas fortes. Mas são fortes, cada vez mais fortes. Por quê? Quando vai comprar adubo, é um grupo que compra. Quando vai vender a soja, é o grupo que vende. Pega melhor preço, compra mais barato. Então, o pequeno agricultor lamenta isso. É verdade. Que ele poderia ser. E a prefeitura tem por obrigatoriedade, tem o dever de fazer isso. Tem. Se quiser que o seu município cresça. Senão vai ficar aí. Entre 40, 45, 46 hoje. E não cresce. Não, infelizmente. Para alguns é bom, né? Porque se o município passa de 50 mil habitantes, ele tem outros direitos perante o governo federal, estadual. Exatamente. Por exemplo, o AME, que foi uma conquista do próprio René Portes. Por que na época os governadores não traziam o AME para cá? Porque a cidade é pequena, tem menos de 50 mil habitantes. Ou seja, quanto menor a cidade, menos benefício e acesso você tem a programas federais e estaduais, né, Brás? E a agricultura é a chave para o desenvolvimento. Então, Heitor, nesse programa seu, que eu acredito que vai se estender, acredito que hoje você é um pré-candidato e vai ser candidato a prefeito, eu tenho certeza disso, para a glória da Miriam, né? Para o nenenzinho dela, que não tem pediatra. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar andamento nisso e você ter essa visão simpática com a zona rural. Sem dúvida. Nós vamos valorizar, nós vamos fazer com que o morador da zona rural receba aquilo que é dele. A cultura é dele, a saúde é dele,
A oportunidade do jovem ter acesso ao esporte pertence a ele, não é só quem está na cidade. E a estrada nem se fala. A estrada é direito fundamental garantido pela Constituição. Você quer ver uma coisa? Se você tiver a oportunidade de ir para Guapiara, Sim. Guapiara você anda com carro a 50, 60 por hora, tranquilo. Porque a máquina fica praticamente direto na zona rural. Ela não para. Ela não para, ela fica direto na zona rural. Sim, trabalhando. Fazendo manutenção na estrada. E aqui você tem quase que chegar de joelho. Pedir. E muita gente tem medo de algumas terceirizações, mas eu acho que a estrada, a recuperação, manutenção da estrada rural em Capão Bonito tem uma solução. Você terceirizar a recuperação dos principais eixos e trechos, por exemplo, Taquaral Abaixo, Apimirim, porque a empresa ela recebe por quilômetro recuperado geralmente no contrato. Então ela vai querer recuperar para receber. Ah, mas vai custar. Mas espera aí, nós estamos falando de recuperar uma estrada. Não importa se vai custar ou não. Você dá a possibilidade do cara produzir, escoar sua produção, de quem está na cidade. Por exemplo, a igreja católica ou evangélica na zona rural faz um evento. Muita gente da cidade deixa de ir porque sabe que não tem estrada. Não. É verdade isso. Então, você atrapalha até o culto religioso, porque a pessoa não tem acesso à igrejinha, que é no morro, que é um pouco mais afastada. Viu? E tem uma coisa interessante que você está falando. De tudo isso, tem a pessoa que adoece, né? Que é o principal, né, Brás? Adoece na zona rural, porque, né? E para chegar até lá é bem complicadinho, né? E não adianta. Talvez eles não admitam isso, mas se você conversar com um policial, com um motorista da ambulância, eles vão falar para vocês o pavor que é quando fazem algum chamado na zona rural. Porque eles sabem que um carro vai quebrar, ou que não vão conseguir achar, que não vão conseguir se localizar. Então, assim, são muitos problemas. E a falta de estrada, quando você deixa a estrada faltar, é como se você estivesse ali atrasando o desenvolvimento daquela comunidade. Por exemplo, uma gestante, para dar luz, para ganhar, passa mal, Brás. Será que se ela passa mal, ela consegue esperar 1 hora, 1h30, um carro da Arva, da Vila Aparecida, que é ali que eles cuidam, e deslocar um carro até o Taquaral, a Pimirim? Será que não coloca em risco a criança? Não coloca em risco a mãe? A demora do acesso, da locomoção, enfim. A zona rural sofre com descaso. Sofre. E assim, a zona rural vai ficando abandonada, vai ficando para segundo plano, as pessoas vão se enchendo, né? Vêm para a cidade e aí não tem um desenvolvimento também na cidade e aí parte para uma outra cidade. Muda. Muda. Aí larga o pai e a mãe aqui, larga os avós aqui, larga aqui, vão para outra cidade. Aí Capão Bonito perde a sua zona rural, perde o seu jovem que poderia estar trabalhando aqui na cidade, desenvolvendo a cidade, e perde também uma outra possibilidade de nós atingir uma meta um pouco melhor. Heitor, quando eu cheguei aqui, falasse muito que nós perdíamos tudo para Itapeva. Perdemos o DR, perdemos a Sabesp, perdemos a Telefônica naquela época, perdia tudo para Itapeva, que nós perdíamos para Itapeva. Mas eu acho que a lição parece que não... Ninguém aprendeu. Não aprendeu. A tecnologia, sim, ela veio para substituir muita coisa. A modernidade, a tecnologia. Só que quando você faz uma gestão atualizada, moderna, você estuda, você entende a cidade, a tecnologia, a modernidade, ela também te traz muito benefício. Eu vou dar um exemplo. Eu não vou lembrar o nome do bairro. Nós temos um amigo chamado Romildo. O sonho dos moradores dessa comunidade de Capão era ter internet boa, zona rural. Só que ninguém queria levar o cabeamento até lá. Ninguém, não, eu sou impossível, zona rural, esquece. Não é para vocês, como se a tecnologia não tivesse que chegar até eles. Ele conseguiu convencer uma empresa privada da cidade que lida com isso, com internet, eu não vou lembrar o nome da empresa. Conversou com os moradores, praticamente todos os moradores dessa comunidade assinaram um contrato com a empresa de sei lá quantos anos, e a empresa está levando internet de qualidade para uma comunidade rural de Capão Bonito. Inclusive o Romildo tem que dar uma entrevista, explicar isso para a gente, porque ele mostrou que se o governo for atualizado e aberto ao diálogo, a própria iniciativa privada ajuda você a desenvolver. Com certeza.
O poder público, ele tem essa chave. Ele tem esse poder de trazer iniciativa privada junto para ele, para ajudar ele. Sem dúvida. Agora, se ele ficar trancado no gabinete, não acontece. E na verdade tem dois problemas. Uma perguntinha para a Miriam aqui do grupo. Qual que é o posicionamento dela, se ela trabalha, e qual que é o posicionamento dela atual sobre essa questão de desenvolvimento que vocês estão falando? Pode puxar o microfone. Então, no momento, eu trabalhava com ele, no caso, fiquei 10 anos na empresa. Daí agora eu tô afastada, né? Por causa que eu tive um bebê pequeno. Daí eu tô afastada no momento. E você acha que a cidade está desenvolvida? Você acha que está sobrando emprego, como muita gente fala, Miriam, ou não? Qual que é a sua visão? Então, sobre emprego, tá difícil. Nossa, todo mundo tá atrás de um emprego e... E não encontra. Não, tá muito difícil perder emprego. É a voz do povo, né, É a voz Brás? do povo. É a voz do povo. Tá tudo difícil, saúde. Até acho que ela podia falar já algo que é mais importante do que nós. Eu sei que é uma entrevista, mas a ideia do Brás é colocar uma pessoa na mesa, até para ter a liberdade. Eu não concordo com vocês e a gente tá aqui aberto a isso, mas a gente sempre fala aqui que tem que investir na saúde. Eu tenho um projeto chamado Pronto Socorro Pediátrico, que inclusive o Brás se comprometeu que, se for eleito vereador, ele vai nos ajudar nessa bandeira, né, que nós vamos precisar da aprovação da Câmara. Vamos investir mais na saúde. Atrás da Santa Casa, onde era o antigo laboratório, até gravei um vídeo lá, tá no meu Instagram, nós vamos transformar ali num pronto-socorro pediátrico com ala inclusiva para criança com autismo. É um projeto inovador, vai custar uma graninha para o poder público, muito menos do que o atual prefeito está gastando com obstáculo. Mas a sua opinião, é importante ter médico pediatra atendendo na Santa Casa? Eu acho que é muito importante, porque muitos pais não têm condição de pagar um pediatra. Porque um pediatra está em mais ou menos entre 500, 600 reais, fora os remédios que você sai de lá, né? Então, eu já tive essa experiência, porque meu bebezinho precisou 2 vezes de pediatra. Daí eu fui atrás do Dr. Francisco, na época. Fui as 2 vezes atrás dele. Porque pelo SUS tem mais dificuldade. Eu tive que pagar, porque eu não tenho. Porque eu não conseguia pelo SUS. E até tem um ou outro médico pediatra em algumas unidades, só que não consegue atender em número suficiente. Aí fica falando assim, o atual governo: vamos construir um prédio para a casa da criança. Vamos construir um prédio para o centro de atenção ao autismo. Na minha vida é assim: primeiro eu desenvolvo o projeto, faço ele acontecer, depois eu penso em construir. E saúde é assim: primeiro você contrata o profissional, você coloca para atender numa sala, você loca, funcionou, o profissional se estabilizou, aí você cria estrutura. Agora aqui é o inverso, Braz. Vamos construir, mesmo que seja para deixar vazio. Por exemplo, vão reformar a Santa Casa. Tem que reformar, tem que fazer o centro de diagnóstico. Mas peraí, primeiro tem que valorizar o funcionário lá. E mais do que isso, quando você amplia um hospital, você amplia o custo. Pergunta que eu faço para a Miriam, que é cidadã, ela usa o SUS. Você quer uma Santa Casa linda e maior, ou você quer uma Santa Casa do jeito que ela tá, mas com médico lá atendendo? Eu quero um que tenha médico, porque você chega lá, aquele monte de gente esperando. Esses dias foi minha sogra que passou mal, eu fiquei lá com ela lá fora, aquele monte de gente lá. Quanto tempo você ficou lá esperando? Eu acho que umas 2 horas. E aí quando você cobra, a atual administração acha que é normal ficar 2 horas numa fila aguardando um médico. Eu não acho normal, porque acho que a dor não espera. E por que ela fica 2 horas? Porque quando vai na unidade de saúde tem que ir 5, 6 horas da manhã e às vezes também não consegue médico, né, Miriam? Então, daí foi difícil esse dia aí. Eu fiquei lá com ela, daí nós demoramos a entrar ainda lá dentro. Ficamos 2 horas só na parte de fora lá. Eu sei, Heitor, você tá... A sua carga é grande, rapaz. É grande. Mas aí Olha a responsabilidade. Mas aí eu te pergunto, Brás, como é que a gente vai falar em desenvolvimento, indústria? Tem gente aí, tem pré-candidato aí falando que tem projeto para transformar a cidade. O cara nunca usou o SUS, meu Deus. Nunca visitou o pronto-socorro. Só entra pelo fundo. Eu acho que está na hora de quem é gestor. Eu sou empresário, eu sou advogado, viu? Acho que está na hora de ser um pouquinho mais povo. De pisar onde o povo pisa. Igual a gente pisou no barro lá para fazer a visita.
pisar no pronto-socorro, entender a dificuldade, a necessidade. E como é que a gente fala industrializar se o cara que quer investir em Capão Bonito, Braz, uma das primeiras coisas, viu, qual a estrutura da cidade? Viu? A gente que está aqui, que mora aqui, que vive aqui, tem família aqui, você vai colocando um tijolinho aqui, um tijolinho ali, vai se virando, e você monta uma empresinha, alguma coisa, e vai sobrevivendo disso. Quem vem de fora, ele vem com a estrutura no bolso. A estrutura dele está aqui, ó. Está no bolso. Aí ele quer saber como é que é o hospital. Área de lazer, o que tem de lazer para os meus filhos? Vamos no Parque das Águas conhecer. Onde que eu posso levar minha esposa num shopping? Você vai em Itapetininga, vai em Sorocaba. Então eu fico por lá mesmo. Exato. Por que eu venho montar indústria aqui? Exato. Viu? Eu fico me perguntando, eu não sei, de duas uma. Ou a gente sonha muito alto, né? Ou as pessoas acham que não tem sonho, não é possível. Eu estava conversando com o Marcos agora, antes de chegar aqui, e ele foi fazer uma viagem. E nessa viagem que ele foi, ele ficou impressionado com as pessoas, com as escolas, né? O nível aonde estuda o filho do advogado, estuda o filho da faxineira, colaboradora. E assim é sucessivamente. E aí ele falou, Braz, mas não é. Parece que o poder público é um país. Parece que o poder público é um país. E nós somos outro país. E vive guerreando. Eu não vou chegar perto do Brasil, porque o Brasil vai cobrar para mim a estrada que não está asfaltada. Eu não vou chegar perto do Brasil, porque ele vai me cobrar os documentos do distrito que faz 30 anos que não saiu ainda. Então eu não vou lá. Mas não seria melhor ele chegar e dizer, olha, o Brasil não saiu ainda por causa disso. Honestidade. Né? Mas olha, assim que der oportunidade, nós vamos fazer para você. Quer dizer, que não é só para mim, para todos lá do distrito, Sim. que deve estar mais ou menos em 250, 300 funcionários no distrito, só onde não há documentação. Do que você ficar se esquivando e ir na televisão e dizer, olha aqui, minha gente, olha aqui, eu ganhei 800 mil do governador, eu tenho a verba para asfaltar esse pedaço aqui em setembro do ano passado e até agora não aconteceu. Pois é. Ela pode falar quantas máquinas eu tenho coberto com lona lá dentro. Só poeira, mas nada. Para proteger da poeira. Eu cubro as máquinas, tem máquina que eu nem cheguei a usar ainda. Comprei nova e está coberta, porque eu não consigo usar. Lá é muita poeira naquele lugar lá. Que coisa. Então, eu não sei, eu acho que está na hora de mudar mesmo, Vitor. Eu acho que a cidade tem uma oportunidade gigante de mudar, olha que forte, de mudar e não olhar para trás. Exatamente, não adianta ficar. Não adianta ficar olhando o passado. É para frente, é mudar, é ir para frente, é tocar. E é isso que eu queria destacar aqui. Eu não quero que ninguém da população me escolha como pré-candidato a prefeito porque é bonzinho, porque eu amo. Não, a gente não precisa romantizar. A gente precisa ser prático. A cidade precisa de mudança. O meu convite, mude sem medo. A gente está montando uma equipe técnica para governar essa cidade para o povo, promover mudança. Então mude sem olhar para trás. E um detalhe, Heitor, um grande detalhe. Você tem um vice... Fantástico. Que não é político. Meu vice eu tenho muita fé, eu acredito que você também tem, você tem um trabalho, né, na igreja, na comunidade. Acho que todo mundo carrega algum tipo de fé dentro de si. E eu creio muito nos planos de Deus. Eles são perfeitos. Às vezes a gente que entorta um pouquinho com passos errados que a gente dá, precipitações. Mas eu recebi um presente que foi o sim do policial branco. 13 anos de ProERD, combatendo as drogas, ensinando crianças, ajudando os pais na orientação às crianças contra as drogas. Ele tem uma vivência na Polícia Militar inquestionável. Os companheiros de trabalho gostam dele. É um cara honesto, é um cara direito e ele tem um olhar diferente. O branco agora, logicamente, no momento oportuno, ele vai ter que pedir o voto. Mas ele não pensa nisso.
ele aceitou porque ele falou, eu amo essa cidade me adotou, eu quero ajudar, eu quero desenvolver, eu vejo dentro das escolas o que pode mudar. Ele está apaixonado pela oportunidade de trabalhar mais por essa cidade. E acho que é importante ter isso. Viu, Heitor? Eu sei que nós estamos falando aqui para muita gente. Sim. O seu canal é muito ouvido. Sim. E várias religiões. Várias, Muitas. né? Fé, uma só. Fé no homem lá em cima é uma só. Mas várias religiões, várias. E eu me apaixonei pelo Padre Júnior. Eu sou católico. Sim. Sou católico, eu sou... assim, eu tenho Nossa Senhora Aparecida como a minha luz, vamos dizer assim, né? Mas eu me apaixonei pelo padre. Por quê? Ele inovou, ele sacudiu. Ele disse que nós temos que andar para frente, não é para trás. Nós não precisamos olhar dos lados. Deus quer que nós olhamos para frente, que nós caminhamos junto. Então, além de ser padre, além de ter um ensinamento, é disso que nós estamos precisando, Heitor. Não estamos precisando de ficar mocado, cabeça baixa. Nós temos que levantar a cabeça, tocar para frente e ir embora. Ah, aqui tem um obstáculo? Ótimo, vamos tirar. Ah, não consegue tirar? Vamos dar uma volta. Mas vamos chegar no nosso objetivo. Então, Heitor, assim, as pessoas me perguntam, hoje mesmo, eu estava conversando com a Estela e com o Marcos, eu estava consertando a minha picapinha lá no autoelétrico, e alguém chegou lá para mim e falou, ô, seu Brás, como é que vai o senhor? Tudo bem? Estou sabendo que o senhor é pré-candidato a vereador? Sou pré-candidato a vereador. Tá, mas e o candidato a prefeito? Eu falei, o Heitor. O Heitor? Falei, o Heitor. Ele falou, rapaz, é a mudança, né? Eu falei, não, é a mudança. Eu falei, por isso que eu estou com ele, porque é a mudança. Para continuar igual, não adianta. Deixa como está. Então, Heitor, olha, sinceramente falando para você, a Miriam, que é testemunha, trabalhou comigo 10 anos. O marido dela trabalhou comigo e hoje trabalha numa empresa concorrente minha, né, Miriam? Saiu da minha empresa pessoas que montou uma outra empresa igual a minha. A Miriam é testemunha aqui. Eu ajudei essa pessoa a montar a empresa, tá certo? Porque eu acho que o sol não brilha para uma pessoa só. O sol brilha para todos. E é isso que nós temos que pensar. Gostaria muito, assim, de, se eu chegasse a eleito, levar esse sol para a juventude. Está precisando. Sabe? A juventude está precisando. Diga, Estela. Pergunta para a Miriam aqui. Se é fácil trabalhar com o seu braço. Ele é igual eu, tem gênio forte. Nós somos sagitarianos também. Nós somos do mesmo signo para ajudar. Não tem o que falar, né? Ele sempre foi bom para mim. Às vezes nós tínhamos nosso arranca-rabo, mas não era daquele jeito, né? Não, é assim, né? A gente tem compromisso com o outro, com o cliente. Né? Além do compromisso que a gente tem de ter colaboração, mas nós temos um compromisso com o cliente. E o cliente não quer saber se vai demorar ou não vai demorar. Então a gente chega junto. Era mais nesses casos, né? Daí nós tínhamos, né, o horário para entregar o material, tem que ser naquele horário, né? Não era aquela. Era, no caso, parte, né, compromisso, né? Isso aí. Daí, no caso, ele pegava no pé, né? Mas é importante, né? Porque a forma que você é na empresa é a forma, provavelmente, que você é na política. Não tem como, na política, você vestir uma capa. E essa sua colocação aí, eu acho até que merece um recorte e uma postagem, né? Sobre o sol, né? Sobre a luz, né? Que o sol é luz. E, infelizmente, a gente vê muita gente na escuridão. E escuridão é sinônimo de falta de esperança. Você sabe, Heitor, eu conto muitas passagens da zona rural, porque eu moro lá. Sim, e é sua vida. É a minha vida. Eu tive na semana passada, o Brazinho toca o seu violão, a sua viola, é apaixonado. E aí eu fui fazer uma visita no bairro São José Abaixo, e chegou lá, sentamos assim, em volta de um fogão a lenha, e conversei com a pessoa, tal, perguntei para ele e tal, como é que ele tá, tudo aquelas coisas, né, que a gente tem uma intimidade e tal, assim.
E ele falou assim, Dona Lourdes, vamos queimar um torresmo nesse fogão? Eu trago minha viola e nós toca aqui. E nós queimamos um torresmo aqui nesse fogão. Ela falou, vem. Então sábado nós estamos aqui. Você acredita que tinha mais de 15, 20 pessoas sem nós convidar? Sem convidar. Se eu soubesse, eu estava lá também, viu? Mas não é pelo torresmo, não é pelo pela torresmo. Conversa. É pela conversa, pela alegria, pela participação, por não ter lazer, não ter. Então aquela palhinha, aquele torresminho frito que nós comemos ali, valeu a noite. valeu a noite. Então por isso que eu digo do sol, né? O sol tem que brilhar para essas pessoas. Tem que brilhar. Para os jovens, pros especialmente. Tem que brilhar. Que infelizmente não encontram um caminho, né? E aí, Estela? Tendo perguntas sobre jovens mesmo, a visão de vocês sobre os sonhos da juventude. Então, eu vou falar um pouquinho, mas eu gostaria que o pré-candidato falasse nisso aí. E a Miriam também, que tem criança pequena, falasse do sonho. O sonho, ela faz parte da nossa vida, não é? Ela chega a ser o dia a dia nosso. Eu, por exemplo, agora estou aqui conversando com vocês, mas estou pensando na minha casa, né? Chegar a ter aquela comidinha fresca, aquela coisinha. E aí, pai, como é que foi? Foi boa? Foi não boa? É o sonho da gente, né? Então, falta isso para a juventude. Eu estou me formando, aonde que eu vou trabalhar? Será que eu vou ter que largar meus pais? Será que eu vou ter que deixar minha zona rural e ir para uma outra cidade para trabalhar? Porque aqui eu não consigo enxergar muita coisa. Então, esse é o sonho, sabe? O sonho faz parte da vida da gente. Faz. Não é assim, prefeito? Não é assim, Miriam? Ninguém vive. Acho que a Miriam pode falar até primeiro. Você tem quantos filhos? Tenho 2. Quantos anos? Um de 12 e um de 1 ano e meio. O de 12 já sonha com algo. Ele gosta muito de futebol. Então, que é o sonho da É o sonho criançada. da criança. E o seu sonho para eles? Eu quero dar um futuro bom pra eles, né? Futuro. O futuro. Você vê? Não tem sonho sem futuro, né? tem. Não tem futuro sem sonho. Não tem. Né? Então é esse é o sonho. E- E assim, Estela, você que dirigiu a pergunta para mim, que é a pessoa que fez a pergunta, eu acho que nós temos que trabalhar, independentemente se vai ser eleito, se não vai ser eleito, sabe, é dar a mão pro jovem e trazer pro sonho. O sonho tira da droga. O sonho tira da dificuldade, sabe? O sonho dá esperança. É o sonho. Agora tem uma pergunta. Por que não há sonho? A pessoa deixa de sonhar quando é negada a ela o básico. É. A pessoa não tem acesso à saúde. A pessoa não tem um emprego e não sabe se amanhã vai ter alimento na mesa. Como é que essa pessoa tem motivação para sonhar, Não Brás? sonha. Aí, mas o poder público não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com isso. O poder público tem que ser o facilitador, não aquele que cria dificuldade. Exatamente. O poder público tem que ajudar a família a romper a miséria, romper a necessidade, romper a falta de saúde. Se o poder público cumpre o seu papel, que é qualificar, porque é papel do poder público. Qualificar. Jovem, vamos se qualificar? Tem curso de profissionalização, qualificação profissional, vamos para cima. E vamos direcionar, fazer o pátio funcionar. E vamos dar incentivo, comércio, empresa. Vamos criar um selo municipal em Capão Bonito, empresa amiga do jovem. Você escolhe o nome, um selo municipal, um evento uma vez por ano do prefeito entregando esse selo para as empresas que deram a primeira oportunidade de trabalho para o jovem. Exatamente. A empresa que assinou a carteira de trabalho pela primeira vez de um jovem, você vai receber esse selo. Você ontem foi testemunha que nós comentamos com aquele agricultor da pessoa que tem um sonho de criar frango. E essa pessoa foi e está criando. O que o agricultor falou? Que ele vai encontrar dificuldade Para vender, para fiscalização. bater, com a fiscalização, porque nós não temos um SIM. Que selo de inspeção municipal. Selo de inspeção municipal. Então, Que é o apoio técnico. eu apoio o técnico. Viu? Isso não custa dinheiro. Isso não precisa vir verba do governo. Não. Precisa vir verba É do governo atitude. federal. É atitude. É simplesmente dizer, eu vou fazer e acabou.
pegar a caneta, criar, assinar e pôr para funcionar. É isso aí. São muitos cargos de confiança e, infelizmente, em funções erradas, e faltam muitas coisas na cidade que poderiam ser executadas por gente técnica e competente. E olha, e tem gente técnica. Tem. Você viu que a menina se formou em agronomia. Sim. E teve que fazer estágio em outra cidade. E às vezes até escolher outra profissão, né? Até escolher outra profissão. Por falta de apoio. Por falta de apoio. Então, eu dizer o quê? Falar o quê? Diga, Estela. Tem uma colocação aqui de uma pessoa contrapondo, falando que não existe mais políticos que realmente dão abertura, dão oportunidade, e que as pessoas simples não têm voz, não conseguem chegar nos gestores. Qual que é a opinião de vocês? É uma pessoa que não acredita mais em política. Olha, eu acho que ele deve continuar não acreditando. Porque eu acho que o time que ele tem que acreditar não está no poder ainda. Eu garanto para ele que, se ele levantar a história minha e a história do Heitor, quando nós fomos vereador, ele vai acreditar. Não sei se vai acreditar na política, mas vai passar a acreditar em nós. No nosso trabalho. No nosso trabalho. E a Estela tem razão, e quem fez a pergunta tem razão. O grande problema do político é ele ser inacessível. O cara ganha para prefeito, tranca a porta da sala e só entra os amigos dos amigos dos amigos, os cargos de confiança. Só lembra da população no ano eleitoral. Cria um monte de projeto da cabeça, como o prefeito criou o prédio para guardar papel, que custou 2 milhões de reais, que o povo não entende por que criou. Por que um político cria isso? Porque ele conversa pouco com o povo. Com o povo. Porque se ele falar com a Miriam, ele vai entender que não precisa disso. Que ele podia gastar os 2 milhões de uma outra forma. Se ele está perto da população, ele entende que as prioridades são outras. Então, nosso compromisso, nós continuaremos sendo acessível. E mais do que isso, a nossa equipe vai ser acessível. Nós vamos reduzir os cargos de confiança, mas nós vamos governar com alguns. Não tem como você governar sem colocar pessoas novas para governar. Mas a primeira regrinha é atender o povo, falar com a população. Eu acho, Heitor, eu tenho quase certeza que essa pessoa que não acredita em política, tem muitos. Muitos. Tem muitos. Quase a maioria, hein? A maioria não acredita mais. Mas eu acho que a população tem que acreditar nessa mudança, porque é benéfica para Capão Bonito. Nós temos sonhos, né, Brás? Eu enxergo assim, eu vejo. A Miriam está aqui, é testemunha. Quando chega o material, a gente separa e faz. Consegue transformar daquele material. Viu? Vários processos. Vários processos. Eu chego a não acreditar. Sabe quem eu coloquei na extrusora hoje? Hoje não, já faz acho que uns 15 dias. A Gabi. Ah, é? Gabi, ela é uma menina, acho que tem uns 20 anos. E ela começou a trabalhar comigo faz um ano e pouquinho. E não conversa, é séria e competente. Trabalha. Eu falei, Gabi, você conseguiria tocar a extrusora? Pegou, olhou pra mim assim, não falou nada. Eu acho que sim. Tá, então vamos lá. Daí, vamos formar uma extrusora. Já fazem, acho que 9 dias, 10 dias, era da semana passada, que ela tá na extrusora. Evidentemente que tem a parte técnica da extrusora, que ela ainda tem que aprender. Mas ela tá passo a passo. Mas ela tá pegando o gosto. Como essa aqui pegou o gosto. É oportunidade. Eu ficava impressionado. Eu não estou puxando aqui a sardinha pro lado dela, não, e nem puxando o saco dela. Mas assim, eu chegava perto da máquina que ela estava trabalhando, eu falava para ela fazer assim com a folha, ela mostrava que se ela fizesse assim, produzia mais. É mentira? Verdade. Aprendeu, né? A prática, né? Mas não, você tem que ouvir. É ela que está trabalhando. Eu tenho que aprender com ela. Como eu estou aprendendo com a Gabi agora. Que a gente já pega o jeito da máquina, daí pega o jeito da máquina. Se torna companheira. Né? Então... Você pega que tipo de material?
eu pego a reciclagem de indústria, né? Sim. Assim, eu pego da S Resina, eu pego da Solcer, pego de outras indústrias. Só complementar aqui, já nós vamos falar. Então, eu pego esse tipo de material. E nós transformamos esse material e colocamos no mercado novamente. Que legal. E pagamos todos os impostos novamente. É um absurdo. Eu recuperar praticamente um lixo e pôr no mercado e ainda pagar todos os impostos de novo. Esse governo federal, eu acho que está... Judia. Esse governo federal, só falar uma coisinha do governo federal, ele está olhando mais a casa do vizinho do que a casa dele. É verdade. Ele está olhando mais lá para Israel, para onde que não interessa para nós, do que a nossa própria casa. Eu vou deixar aqui no ar para o nosso presidente olhar para a nossa casa, que Tá na hora, tá né? na hora, tá na hora. Tá na hora de olhar para nossa casa. E só conjecturar, você pega material ruim e transforma em coisa boa. Boa. Esse vai ser o nosso compromisso na política. Aquilo que não funciona, aquilo que é ruim, assim como o Brás pega o material que é quase um lixo e transforma em algo que é vendido tem preço e passa a agregar valor, nós vamos fazer isso. Setores que hoje a população fala assim, tá um lixo, não funciona. Nós vamos reciclar. Exato. Nós a vamos palavra fazer correta. funcionar. É a palavra correta. Fala, Estela. Então, já finalizando, para você já finalizar, e tem algumas colocações aqui elogiando a escolha do vice, o policial branco, também elogiando aí, motivando o Heitor da GEL, essa mudança já, e uma pessoa falando também, o Henrique Rafael, para cima, a Braz é uma ótima pessoa. Obrigado. Muito bom, Brás. E Obrigado. é mesmo, né, Brás? Obrigado. O Brás foi um dos grandes propulsores aí do Distrito Industrial, entusiasta, quando ninguém acreditava, ele já naquela época levantava a bandeira e eu não vou citar nome de empresa, mas o Brás foi responsável de fato pela instalação de empresas que vieram para Capão Bonito, a indústria da madeira, através do Brás aí até hoje tem muita empresa gerando oportunidade de trabalho. Parabéns, viu, Brás? Obrigado. Precisamos voltar a fazer isso. Vamos voltar. E assim, eu tenho aqui um questionamento que eu preciso falar. Fique à vontade. Porque me questionaram e eu tenho que dizer, Sr. Brás, me falaram para mim no fim de semana, Sr. Brás, o senhor tem 73 anos, eu tenho 73 anos. Não parece, hein? Mas eu tenho. Mas a minha mente é de 50, 50 e pouco. Não passa disso. Eu costumo dizer que eu tenho 3 idades. Eu tenho uma idade quando eu fui gerado Lógico. pela minha mãe. Tenho uma outra idade quando eu faço aniversário, né? Mas eu tenho uma idade mental. A idade mental minha é 50, 50 e poucos anos. Essa é a minha idade mental. Que eu bom. fico com essa. A outra eu não quero nem saber. Quando vão cantar parabéns para mim, eu falo, não quero. Não quero saber. Então, essa pessoa falou, Brás, por que com essa idade você está voltando? Olha, eu estou voltando porque eu deixei um legado grande quando eu fui vereador. Fato. Eu deixei um bom legado. Olha, eu deixei a Companhia do Pallet, que fui Sim. eu quem trouxe. Eu deixei a Copemad, que é uma cooperativa madeireira, que a FIBA exigiu que nós montássemos uma cooperativa para ceder madeira para a serraria. Eu deixei Água no Jardim Santa Isabel. Foi certo? uma luta sua. Uma luta minha. O Marcos foi presente, o Marcos era vice-prefeito e ele me deu total apoio. Quando todo mundo dizia, lá não pode pôr água, porque lá é uma propriedade particular, eu fui ao Marcos e o Marcos falou, Brás, vamos conseguir. Chegamos até São Paulo várias vezes e conseguimos. E se hoje está desenvolvido Santa Isabel, Foi nada. quase que eu mando o microfone embora. Se hoje está desenvolvendo Santa Isabel, não é por mim, é pela dona Selma e o seu Gabriel. É por eles dois que chegaram na Câmara Municipal e disseram assim, quem é vereador? O Chico Lino, vou citar o nome dele aqui. Sim. Ele é vereador, me citou eu. Nós queríamos que o senhor colocasse água no Jardim Santa Isabel. Eu falei, mas eu não tenho poder para pôr água no Jardim Santa Isabel. Eu tenho poder para ficar do lado de vocês. Esse eu tenho poder. E fico. Daí surgiu A luta. a luta. O outro legado que eu trouxe e fui boicotado é a criação de coelho. Sabe? Fui boicotado de uma forma assim... Rasteira. Passaram uma rasteira em mim que, sabe, até hoje dói. Então, por esse legado que eu deixei, é por esse legado que eu estou voltando. Como eu sou pré-candidato. Já precisamos finalizar, mas tem uma pessoa perguntando sobre o partido. Qual é o seu partido? Então, eu estou no
PSB, Partido Socialista Brasileiro, que quem me convidou foi o Marcos para vir e eu aceitei. Finalizamos? Eu quero agradecer a todos, Sim. ao pré-candidato a prefeito, quero agradecer principalmente a Miriam, que está aí levantando essa bandeira da mudança tão bem. E quero agradecer a Esther, agradecer ao nosso, né? Claudinho. O nosso Cláudio lá, que fica lá manipulando a maquininha para que nós ficar falando as coisas bonitas aqui. E quero agradecer a todo o pessoal que está nos ouvindo. E até a próxima. Muito bem, obrigado, Braz, Estela, Claudinho, a nossa convidada aqui que trouxe luz, né, também para essa discussão, trouxe a verdade do povo. Agradecer a todos que estão nos assistindo, uma conversa de qualidade. Que Deus abençoe e que a gente possa continuar promovendo mudança já, que a cidade não pode esperar mais. Porque nós somos todo Capão Bonito. Todos Todos juntos. somos Capão Bonito.